Então vamos à aula 5, né, gente? Falar um pouquinho sobre as primeiras noções aí de balanceamento de uma equação química, tá? E o que que é balancear uma equação? Para a gente balancear, tem que lembrar da lei de Proust. Proust fala sobre proporcionalidade, né? A igualdade entre reagente e produto. Quando fala em igualdade, ele fala em questão de massa. Tem que ser proporcional um ao outro, tudo bem? Então, ou seja, o balancear significa acertar os coeficientes, né, da equação, de modo, então, que ele atinja essa proporcionalidade dita por Proust. Nós vamos fazer isso, então, começando por essa equação que está aqui, ó, né, do hidróxido de ferro mais ácido clorídrico, formando cloreto de ferro e água, tá bom? Vamos começar balanceando por ela. Então, nós vamos ter que mexer com os coeficientes desse cara aqui. Só para lembrar, então, que é coeficiente, né? Então, na minha reação química, né, quando eu tiver uma reação química, uma substância, eu vou ter a molécula, ela vai ter o seu índice, né, ou seja, a quantidade de cada átomo participante na molécula. E aí eu vou ter o númerozinho na frente, que é no quantas moléculas participam, então, nessa reação. Aqui, né, se eu fosse o índice 1, eu diria que eu tenho, então, 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Como eu tenho o índice 2 aqui na frente, né, o coeficiente 2, correção, então ele multiplica os meus índices, dizendo, então, o quê? Que 2 vezes 2, eu tenho, então, 4 átomos de hidrogênio participando com 2 átomos de oxigênio, tá bom? Índices e coeficientes. O que nós vamos fazer no balanceamento é ajustar os coeficientes para que eles possam ser proporcionais, né, aos seus índices, tanto de um lado do reagente como do produto. A equação que nós vamos trabalhar, então, é essa daqui, hidróxido de ferro mais ácido clorídrico, formando cloreto de ferro mais água, tá bom? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou acertar, né, os dois lados da equação. Eu vou balancear para que a quantidade de reagente seja proporcional à quantidade de produto. Porque se eu for começar a analisar agora, eu vou ver que a quantidade não é proporcional. Olha só, vamos começar então, primeira regra, né? Começando pelos metais, depois ametais, por último, carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, tenho metal aqui? Tenho. Metal, eu tenho ferro. Então, vou começar pelo ferro. Qual que é o índice de ferro, né? O índice de ferro que eu tenho aqui é 1. Quanto de ferro tem do lado de cá? 1. Então, eu posso deixar o meu coeficiente aqui, ó, 1, né? E nesse cara aqui, eu também posso, por enquanto, deixar o número 1, tá bom? Porque vai dizer que eu tenho um ferro formando um ferro. Legal, bateu o coeficiente. Agora, vamos fazer o que agora? Vamos nos ametais. Então, o ametal que eu tenho aqui é o cloro, né? Quanto cloro eu tenho aqui? Meu índice fala que eu tenho 1, meu coeficiente fala que eu tenho 1. Aqui eu falo que eu tenho 3. Opa, formou então 3 cloros aqui. Já não é a mesma quantidade que eu tenho aqui. Então, para que esse índice 1 aqui, ó, ele fique 3, eu preciso multiplicar esse cara então pelo número 3. Tá? Então, ó, 3 vezes 1, 3. 1 vezes 3, 3. Então, essa parte da equação, né, ela já está acertada. Bom, a regra agora falaria que eu iria para o carbono, hidrogênio e oxigênio. Carbono eu não tenho. Então, eu vou para quem? Eu vou para o hidrogênio, né? Vamos lá, hidrogênio. Quanto que eu tenho de hidrogênio do lado do reagente? Olha só. 3 vezes 1, 3. Então, eu tenho 3 aqui, mais 3 aqui, ó. Então, eu tenho 6. Quantos hidrogênios eu tenho do lado de cá? Então, do lado de cá, eu vou ter apenas 2. Para ficar 6 igual está aqui, eu preciso fazer o quê? Colocar 3. Né? Então, 3 vezes 2, 6. Agora, automaticamente, é para o oxigênio já está balanceado, né? Já está acertado. Olha só, que índice que eu tenho aqui? 1. 1 vezes 3, 3. Né? Então, eu tenho 3 oxigênio. Eu tenho oxigênio aqui? Não tenho. Eu tenho oxigênio aqui no reagente? Também não. Eu tenho oxigênio somente nesse reagente. Então, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3. Então, bateu, fechou. Aí eu consegui, então, fazer o balanceamento. A quantidade em proporcionalidade, né, de massa e de átomos participando aqui é a mesma quantidade de átomos que eu tenho participando aqui. Tá? Estamos obedecendo, então, a lei de Proust. Então, vamos fazer o último exemplo e vai dar para vocês poderem fazer os exercícios, tá bom? Nesse eu não vou resolver nenhum, porque é tudo baseado em cima dessa condição de cálculo, tá bom?
Exercícios, então, das TMs que vocês vão fazer, TM da 38 até a 42, tudo bem? Então, eu tenho aqui, ó, uma substância, né, de hidróxido de alumínio reagindo com ácido sulfúrico, formando sulfato de alumínio, formando água, né? Como que eu começo? Sempre pelos metais. Quem que é o metal aqui que eu tenho? Metal, exatamente, alumínio, tá bom? Então, ó, do lado de cá como produto, eu tive 2 átomos de alumínio. Aqui eu tenho somente um, então eu tenho que igualar, né? Então ficou 2 vezes 1, 2 átomos de alumínio. Tudo bem? Agora eu faço com quem? Opa, eu vou começar então pelo enxofre, né? Hidrogênio, oxigênio, carbono são os últimos. Então vamos começar então pelo enxofre. Quanto enxofre eu tenho aqui? Aqui eu tenho 1, né? E aqui eu tenho quanto? Aqui eu tenho 3 enxofres, tá? Então o que eu preciso fazer aqui? Só mudar meu coeficiente para 3. Tudo bem? Então alumínio e enxofre balanceado. Agora vamos para os demais. Ó, vamos agora então para o hidrogênio, né? O oxigênio vai ficar por último. Aqui eu digo que eu tenho 3 hidrogênios participando, ó. 3, 2 vezes 3, então 6. Com 6, 12. Do lado de cá eu tenho só 2 hidrogênios. Então, para ficar 12, o que eu faço? Eu coloco 6 do lado de cá. Então, agora é para estar acertado já, sem a gente precisar fazer qualquer coisa, né? O oxigênio. Então, vamos contar o oxigênio. Quanto que eu tenho de um lado e quanto que eu tenho do outro. Aqui é 3, né? Mais vezes 2, 6. Então, tem 6 aqui, né? Ó, 3 aqui vezes 4, 12. 3 vezes 4, 12. Mais 6, 18. Tá? Então, olha só. 3 vezes 4, 12. 12 oxigênio. Mais 6 oxigênio aqui, 18. Tá ok? Então, balanceado, fechado. Pessoal, resolve os exercícios. Tá? E a gente volta amanhã com as revisões do final da apostila. Beleza? Um grande abraço para vocês. Estudem e se preparem para as provas. Um grande abração.